Bom dia, pessoal. Bom dia. Esperando o pessoal entrar para a gente poder começar. Bom dia, Caio, que eu estou vendo. Bom dia, professora. Bom dia para o Roberto e parabéns pelo casamento da filha. Eu vi as fotos no Instagram, ficaram muito bonitas. Bom dia. Estamos aqui ainda tentando recuperar a emoção, né? Não é fácil não, né? Ou não. O Anderson está chegando aqui. Cadê a Amanda? Mas é interessante, viu, Tatiana? Oi. A situação que está o país, né, com pandemia e tudo isolado, né? Uhum. Eles tinham uma viagem marcada até fora do país, e aí por conta da pandemia não deu, e ficou para quando der, né? Certo. Aí procurou no Brasil uma segunda opção de viagem, não acho até, você acredita? Tudo lotado. Tudo lotado até Réveillon. O brasileiro não está respeitando pandemia, não. Tá um absurdo. Retrato, é incrível. As praias estão lotadas. Bom dia, professora linda. Oh, meu Deus. Bom dia, Anderson. Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o desenvolvimento cognitivo, né, do adulto jovem. E fala um pouco do desenvolvimento de vocês. Então, eu acredito que vocês têm muito mais, a da maioria de vocês, então eu acredito que vocês têm muito mais a contribuir do que ficar só eu falando, tá? Então, vocês, por favor, participem, falam da vivência de vocês, se vocês perceberam que teve diferença, que se melhorou, se piorou, os aspectos cognitivos. Eu quero que vocês, na medida do possível, vão participando para a nossa aula ficar bem dinâmica, tá bom? Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler as páginas do capítulo que eu deixei lá na plataforma para vocês lerem, conforme a gente combinou também na aula da semana passada, tá bom? Então, quem quiser acompanhar, o desenvolvimento cognitivo no livro, ele começa na página 465. E aí o livro fala que, a partir de alguns estudos, realmente existe diferença no aspecto da cognição de um adulto para um adolescente, para uma criança, lógico. E aí existem várias teorias, várias pessoas que se destacaram estudando a respeito disso, do desenvolvimento cognitivo. Aqui no livro mesmo a gente vê o nome de várias pessoas, mas eu vou me ater ao Piaget, principalmente, porque é quem veio sempre falando e estudando sobre. Então, eu acredito que pelo fato do Piaget ter visto o aspecto cognitivo desde a infância até agora, ele tem uma abordagem de comparação, né? Ele tem um parâmetro melhor, ao invés dos... Não que os outros não sejam bons, mas é porque a gente está usando o Piaget desde o começo, então eu vou falar um pouco mais sobre o Piaget. A gente sabe que Piaget dividiu o desenvolvimento cognitivo, aliás, o desenvolvimento do ser humano. Ah, que legal. O cachorro lá na rua começou a latir, os meus agitados. Theo, põe os cachorros para a cozinha, por favor. Pode. Cozinha. Vai para a cozinha, todos os dois. Anda, senão vocês vão me atrapalhar. Pode ir, deixa lá. Pronto. Então, a gente sabe que o desenvolvimento foi dividido em estágios por Piaget. Desenvolvimento, estágio sensório-motor,
estágio do pensamento concreto, pré-operatório, pensamento concreto, e agora o pensamento formal. O que significa isso? Pensamento reflexivo ou pensamento formal? Onde o indivíduo atinge o máximo da forma de raciocínio, onde o indivíduo consegue pensar de uma maneira abstrata, ele consegue ser mais persistente e argumentativo nos seus pontos de vista. É uma forma mais complexa de cognição. Piaget percebeu que o adulto, ele pensa, ele interpreta, ele resolve problemas de uma maneira diferente de uma criança. Ao mesmo tempo, a gente já pode perceber que há uma riqueza na capacidade de reflexão. Por quê? Porque o adulto, ele consegue comparar experiências próprias com experiências dos outros. Então, a capacidade de pensamento reflexivo é talvez o auge ou o ápice, né? O máximo que a nossa cognição poderia alcançar, de acordo com Piaget. De acordo com ele, esse pensamento reflexivo, ele pode surgir entre 20 e 25 anos de idade. Então, assim, sempre pensando, gente, que no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento humano, não há interruptores, onde a gente desliga um estágio e liga o outro. Eles são perpassados um pelo outro. Então, a gente está deixando um tipo de estágio e entrando no outro. Às vezes tem uma característica ainda do estágio anterior, mas assim, a pessoa já está entrando no estágio posterior. Então, entre 20 e 25 anos, já se espera que a pessoa tenha a capacidade de cognição chamada pensamento reflexivo ou pensamento formal. No que diz respeito aos outros autores, é que eles avançaram na teoria, eles foram além Piaget. Eles vieram querer afirmar, dizendo que existe o pensamento chamado pós-formal. Eles quiseram dizer que Piaget só descreveu até o pensamento formal, mas eles queriam dizer que existe as pessoas, à medida que elas vão se desenvolvendo, elas vão se diferenciando, e o pensamento pós-formal, na opinião deles, seria um pensamento mais profundo ainda, como se fosse uma maneira mais madura ainda de resolver problemas. No sentido de ter um contexto social e emocional mais embasado. Mas, como eu disse agora há pouco, eu prefiro me ater à explicação do Piaget, porque ele é o mais conhecido, é o autor que tem mais nome, tem mais peso, sabe? Quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo, eu acredito que a gente pode ficar pensando sobre o Piaget que não há erro, tá? Tanto é que eu não vou discutir com vocês a teoria do Sternberg e a teoria da Shay, né? Porque eu acho que pode até confundir vocês na hora de estudar como que é que funciona o pensamento. Antes de continuar, eu queria perguntar para vocês o que é que vocês acham, igual eu falei no começo da aula. Vocês, principalmente, que estão entre seus 20 e 25 anos, que é quando o Piaget fala que existe essa capacidade de pensamento formal. Vocês percebem já? É perceptível a diferença de maneira de pensar? Ou não? Vocês estão passando por isso sem prestar atenção? Vamos? Professora, Oi. eu creio que é imperceptível até no ponto que você começa a falar. A gente tem noção de realmente para as experiências que começa isso. Você não prestava atenção. Agora que eu estou falando, atenção. você está Agora você está falando, sim. É para fazer uma análise realmente. Tinha um jeito diferente de pensar, né? E Sim. antes a gente não é capaz, talvez, de se colocar no lugar do outro, a empatia.
ela Empatia. aumenta, né? Outra coisa que aumenta é a nossa capacidade de abstração. Então, eu consigo pensar de uma maneira mais relativista, mais aberta, mais flexível, né? Eu tenho Também tem a opção de opinião formal também. não é porque eu tenho a minha opinião que o outro tem que aceitar, Sim, né? O outro pode ter uma opinião diferente da minha e a gente assim, ainda assim continuar sendo amigos. Porque pensa quando é criança, se não pensa igual, fica de mal, é verdade. não Passa é? um dia, 2 dias, você fala com o coleguinha, depois volta a brincar. Rompe amizades na Então, adolescência, rompe amizades, se não pensa do mesmo jeito, é banido do grupo, banido daquela tribo que ele estava. professora, Oi. e na época de eleição, que os grupos se dividem, os amigos começam a ficar mal um do outro. Pois é, vamos ver quem é adulto agora, né? Apesar de que mesmo os adultos, às vezes, têm dificuldade de respeitar. Então, talvez, Verdade. o que a gente tem que observar é a capacidade cognitiva. Eu não estou chamando ninguém de burro, mas se a pessoa não consegue separar, dividir as coisas, talvez está faltando um pouquinho de desenvolvimento cognitivo. Vamos falar assim que fica mais bonito. Ninguém mais vai falar, não, só o Anderson. Tati. Ontem eu estava até conversando com uma amiga sobre algumas coisas referentes a isso. Eu estava comentando que parece que depois que a gente cresce, depois dos 20, a gente absorve as coisas de uma forma mais intensa. A gente passa a enxergar certas situações na nossa vida de uma forma que a gente não enxergaria, tipo, adolescente, quando a gente é criança. E Uhum. realmente faz muito sentido, ligando assim com o texto. Certo? Inclusive, porque por causa dessa capacidade reflexiva, quando a gente é criança e alguém conta uma historinha pra gente, a criança só consegue perceber a historinha. Ela só consegue entender do patinho feio, que ele ficou triste, depois ele ficou feliz porque ele achou a mãe verdadeira. Mas aí um adulto que conta a história para ele tem que dizer sobre a moral da história. Tem que explicar para ele o que quer dizer essa história, que é uma figura de linguagem sobre a autoestima, que a gente tem que aceitar o diferente, cada um é bonito dentro da sua beleza e etc. Quando a gente é adulto, a gente assiste um filme ou lemos um livro, automaticamente esse processo já se inicia. O que eu estou aprendendo? O que isso pode me acrescentar? Ou o contrário também, meu Deus, o que eu estou fazendo perdendo tempo vendo um filme desse, lendo um livro desse, uma revista dessa, um programa desse de televisão. Então, nós mesmos temos essa capacidade argumentativa, reflexiva, mais forte, mais desenvolvida. Então, não precisa, apesar de que a gente sabe que existem alguns adultos que vão engolindo tudo que lhes passa, mas é natural ou é esperado que o adulto tenha essa capacidade de refletir e fazer as escolhas e durante qualquer momento da vida, o que essa experiência pode me ajudar, né? Foi horrível passar por isso, mas o que eu aprendi com isso? E aí, isso é crescimento, gente, isso é maturidade. Uma criança e um adolescente, ou um jovem muito jovenzinho no início da vida adulta, talvez não tenha essa capacidade desenvolvida. Mas depois de um tempo, a partir dos 20, 25 anos, já se espera que as pessoas tenham essa capacidade de percepção, de argumentação, de reflexão. Então, isso a gente percebe também que é por causa do desenvolvimento cognitivo. Aquilo que não estava sendo, não tinha sido desenvolvido antes, agora foi desenvolvido. Quantas vezes na nossa vida alguém da nossa família, o pai, mãe, ou mesmo um líder religioso, ou mesmo um professor na escola, tinha que falar para a gente o que era a moral da história. A gente vai desenvolvendo porque nós vamos aprendendo, somos sendo ensinados ao longo do tempo a fazer interpretação de texto,
a entender o que aquele texto diz. Aí chega na adolescência, a gente vai entender o que a charge diz. Aí a gente aprende que a piadinha ela tem duplo sentido. Aí quando alguém diz alguma coisa, a gente já fica até esperto demais, pensando que tudo que os outros falam tem duplo sentido, fica na defesa. Então isso é um processo. Percebam que é um processo. E agora, na fase adulta, a gente chega ao ápice do desenvolvimento cognitivo, que é isso, essa maturidade na maneira de pensar. Ok? Agora, existe um tipo de inteligência que não são todas as pessoas que desenvolvem, e a gente já conversou sobre isso em outros momentos das nossas aulas, e eu quero chamar a atenção novamente para isso, que é a respeito da inteligência emocional. A inteligência emocional é um termo de 1990 para cá. Muitos de vocês nem tinham nascido. Mas parece que até hoje, quando a gente fala de inteligência emocional, ainda é um termo novo. Não são todas as pessoas que entendem o que é inteligência emocional, né? Os principais autores que desenvolveram essa teoria são o Peter Salovey e o John Mayer, que eles falam sobre o que é inteligência emocional. É a capacidade que as pessoas têm de entender e regular, primeiro, as próprias emoções e depois também, talvez, perceber essas emoções no outro. Então, é tão legal quando a gente conversa com uma pessoa que é inteligente emocionalmente, porque nós estamos, às vezes, com raiva, brigando com essa pessoa, e essa pessoa vira para a gente e fala assim: por que você está brigando comigo? Você está com raiva de quem? Ou de quê? Não é de mim, não. Nossa, a gente fica até sem graça, a gente, é mesmo, desculpa, vou ver aqui de que eu tô com raiva, por que eu tô falando isso? Mas quando são duas pessoas que não são inteligentes emocionais e um começa a brigar com o outro, aí pronto, aí não tem jeito de entrar nesse tipo de consenso. Então, inteligência emocional, capacidade de entender, regular as próprias emoções e talvez ajudar isso no outro. Eu tenho um livro aqui do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Esse livro aqui, ó, gente, tá amarelinho, porque faz tempo que eu tenho já esse livro, e é um livro maravilhoso, que eu entendi a respeito da inteligência emocional lendo esse livro. Não satisfeita, quando saiu esse aqui, ó, Inteligência Emocional e a Arte de Educar Filhos, fala sobre a inteligência emocional das crianças. Comprei também do mesmo autor. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar sobre ele, porque não só na questão que está dita aqui no livro, sobre a possibilidade de medir isso, existem testes, né? Estou falando aqui no livro, que esses psicólogos desenvolveram um teste para medir a inteligência emocional. Mas, além de testes, o que a gente deve perceber é que a inteligência emocional ela afeta as nossas relações sociais. Afeta de uma maneira positiva quando a gente tem a inteligência emocional e negativa quando a gente não tem. Então, e todo mundo tem. A questão é desenvolver essa capacidade. Todo mundo tem esse ícone aí na pastinha, no seu HD. Baixa o arquivo, gente, e utiliza. Porque a inteligência emocional é importante nas relações. O que geralmente eles testam, né? Durante a testagem que é realizada para saber se o indivíduo tem inteligência emocional, o tipo de pergunta que se faz. O teste inclui uma questão assim, vou ler no texto. Tom ficou ansioso e um pouco tenso quando pensou em todo o trabalho que ele precisava fazer. E aí o seu supervisor lhe trouxe um projeto adicional. Ele já estava preocupado com tanta coisa que ele tinha que fazer e o chefe trouxe mais coisa. Ele se sentiu A, sobrecarregado, B, deprimido, C, envergonhado, 4, inseguro e E, nervoso. Geralmente as pessoas ficam nervosas quando elas já têm muita coisa para fazer e alguém acrescenta uma tarefa. Um chefe, por exemplo, acrescenta uma tarefa. Então, quando o item nervoso, a opção nervoso é a opção escolhida,
e é uma das mais comuns, geralmente é porque o indivíduo não consegue ler as suas emoções. Porque aquele que consegue ler, ele vai se sentir sobrecarregado. Então, o chefe não tem nada contra ele, ele tem que entender que o chefe não está pegando no pé. Tem gente que tem essa mania de falar que todo lugar que trabalha, ele é perseguido. Ou seja, essa pessoa talvez, eu não estou dizendo que isso não acontece, eu sei que esses episódios podem acontecer, mas as pessoas têm que perceber se realmente é uma questão pessoal ou uma questão profissional. E isso é uma questão da inteligência emocional. Se eu percebo que acontece com todo mundo e cada pessoa reage de um jeito diferente, eu vou entender então que eu não estou sendo explorado, que eu não estou sendo perseguido pelo meu chefe, mas que existe muito trabalho acumulado para fazer e está todo mundo, que é a resposta correta, sobrecarregado. Então, quando a gente sabe dar nome para as emoções, é a capacidade de perceber a emoção, de identificar essa emoção, de regular essa emoção e de administrar essa emoção, pronto, é o pacote inteiro da inteligência emocional. Eu sou capaz de lidar melhor com as informações e com as minhas relações. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito da inteligência emocional? Sim. Por favor. Bom dia. Bom dia, Rony. Então, eu percebo que hoje mais do que nunca a questão da inteligência emocional, ela afeta muitas pessoas, né? Nós sabemos que emoção é sempre algo relacional. E eu tenho acompanhado muitas pessoas que precisam de terapia, porque não sabem lidar com as próprias emoções e também a aceitação do outro, também das emoções do outro. E até mesmo tenho acompanhado pessoas que desistiram de viver porque não conseguem mais lidar com as emoções e a relação com as pessoas que estão mais próximas. Ama, mas não consegue lidar com essas situações. Verdade. É verdade. Obrigada, Rony, pela sua contribuição. E você falou um ponto muito sério, né? Quando a pessoa não tem mais, não consegue lidar com as próprias emoções e desiste da própria vida, né? Além da gente estar falando de inteligência emocional no sentido de relações com os outros, a gente tem que pensar também na inteligência emocional como uma maneira saudável de lidar consigo mesmo, né? E outra coisa que eu achei interessante você dizer, é importante pontuar, encaminhar as pessoas que não têm inteligência emocional desenvolvida para fazer terapia. No momento da psicoterapia, realmente, quando o psicólogo pontua, quando o psicólogo mostra para a pessoa o espelho e fala, você está vendo o que você está dizendo? A pessoa não disse isso para você, você interpretou dessa forma. Quando eu faço isso, eu estou ajudando a pessoa a desenvolver essa capacidade, essa habilidade de inteligência emocional. Então, com certeza, a psicoterapia ela é um ponto positivo e um momento importante para as pessoas desenvolverem essa capacidade, né? Anderson, você quer falar alguma coisa? Você abriu o seu microfone? Ele parou no tempo? Travou sua câmera ou você está dormindo? Anderson, você quer falar alguma coisa? Professora, sobre a inteligência emocional, não sei se é pelo fácil de comunicação ou antigamente as pessoas pareciam que sabiam lidar melhor do que essa geração. É impressão minha ou não, professora? Acho que é a impressão sua. Eu percebo diferente. Que hoje consegue lidar melhor? Sim. É porque eu vejo hoje muitas pessoas... Falta isso, esse pouquinho que eu falo, inteligência emocional, falta para muitas pessoas, que eu noto, não tem aquele controle, não sabe lidar com determinadas situações. A geração de vocês, é isso? Aham. Eu percebo, Anderson, que eu há uma creio que diferença.
Pode falar, professora. Há uma diferença gritante que é a seguinte: na geração de vocês mais jovens e na minha geração, por exemplo, que tem uma idade para ser mãe de vocês. A minha geração tinha dificuldade e não pedia ajuda. A geração de vocês tem dificuldade e pede ajuda. Essa é a característica, a diferença mais evidente e importante. Porque, e pensa minha mãe ainda, a geração da minha mãe e do meu pai. Então, a gente percebe assim que pessoas mais velhas, por exemplo, não é o caso dos meus pais, porque senão, se eu der esse exemplo agora, vai ficar parecendo que eu lembrei deles, e não é esse exemplo. Mas tem pessoas, por exemplo, que levaram anos, casamentos que não davam certo, mas tem que ficar casado porque tem. E aí a pessoa não conseguia mais viver e vivia, né? Hoje as pessoas, pode ser que o divórcio seja mais banalizado, as pessoas não parece que não tentam por muito tempo, tem esse lado também da moeda? Tem. Mas é porque as pessoas já sabem, a mulher principalmente, já sabe se expressar mais, pedir ajuda, perceber que o problema não está com ela e assumir que o problema está com o outro. Isso não é ruim, não é negativo. Então, assim, eu percebo que as gerações atuais têm os seus problemas característicos, sim, alguns piores do que as gerações anteriores, mas no quesito inteligência emocional, eu percebo que as gerações atuais, elas são mais, estão sendo mais capacitadas. Elas pedem ajuda, elas conseguem dizer o que está sentindo. Eu acho tão interessante isso, os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, conseguem dizer o que está sentindo. Enquanto que numa geração anterior, principalmente para os homens, não podia dizer o que estava sentindo, né? Porque, aliás, sentimento não é uma coisa do masculino. Sentimento é do mundo feminino. Chorar. Não podia chorar. Se você visse... Eu acho tão interessante quando eu vejo assim, nossa, eu nunca vi meu pai chorar. Eu nunca vi meu pai dizer... eu te amo, ou tô com saudade, ou tô triste, porque aquele pai é isento de emoção. Ele não pode demonstrar emoção. Por quê? Porque ele é uma figura de autoridade, ele tem que ser forte, né? Então, eu percebo que hoje pai chora com o filho, pai explica para o filho que não é super-herói. Então, eu percebo, assim, essas vantagens na geração de vocês. Entendi. Ok? Bom, e aí o texto continua dizendo que se a gente for falar de inteligência emocional, é mais inteligente obedecer ou desobedecer uma autoridade? E aí depende da inspiração que a pessoa tem, depende também do raciocínio moral que a pessoa tem. E aí a gente vai entrar um pequenininho pedacinho aqui que fala de raciocínio moral. Por que é pequenininho? Porque nós já desenvolvemos esse raciocínio moral, não. A gente já desenvolveu esse conceito lá no capítulo da adolescência. Nós já conversamos lá no capítulo da adolescência como que desenvolve a moral. Então, não é necessário a gente voltar, né? Só lembrar que foi o Kohlberg que ampliou a teoria de Piaget. Enquanto Piaget falava da cognição, o Kohlberg veio falar da moral. E, de acordo com o Kohlberg, o indivíduo que está na fase adulta, jovem, ele está no período chamado moralidade pós-convencional, que é baseada na própria experiência. A pessoa já teve experiência com situações morais diferentes, então ela já pode... já tem condição de fazer essas escolhas e de fazer dizer quando pode, quando não pode, já tem um raciocínio moral um pouco mais avançado. Porque o adulto já tem condição de perceber o que é justo, o que é injusto, ele já apresenta uma experiência pessoal que lhe dá a condição de trabalhar com dilemas. Acho que a palavra que eu estava procurando é essa, dilemas. Então, nós não vamos nos ater muito aqui na teoria do Kohlberg, porque a gente já falou sobre isso, inclusive até caiu na prova, né, gente? Então, vocês estão bem desenvolvidos no quesito raciocínio moral. Mas tem uma parte aqui no livro que fala de desenvolvimento da fé.
Eu acho muito interessante a teoria do James Fowler, que em 1989 ele desenvolveu uma teoria a respeito do desenvolvimento da fé. Que existe uma fé que é bem infantilizada, existe uma fé por causa da capacidade de raciocínio, da cognição, que vai evoluindo, existe uma capacidade de fé um pouco mais evoluída, e existe uma fé que um tipo de fé que poucas pessoas conseguem alcançar, que é bem mais abstrata. Vamos conversar então sobre o desenvolvimento da fé de acordo com James Fowler. Então, o James Fowler, primeiro a gente tem que entender o que é fé. Qual que é o conceito de fé? A definição de fé. Na Bíblia fala que fé é a certeza dos fatos de que se não se veem. Eu nunca vi, nunca encontrei, mas eu tenho certeza que existe. Isso é fé. Eu acreditar em algo ou alguém, em um ser ou uma circunstância que eu nunca vi, que eu nunca toquei, que eu não tenho concreto, mas eu tenho certeza que existe. Isso é o quê? Não existe uma explicação para isso a não ser fé, tá? Então, o Fowler, baseado nisso, ele diz que por causa dessa interação que as pessoas têm com a sua certeza, com as suas experiências, cada pessoa vai vivenciando um estágio de fé diferente. Ele dividiu a fé em 6 estágios. Então, vamos lá. O primeiro estágio, ele chamou de fé intuitiva projetiva. É uma fé infantil, que vai desde pequenininho, desde que nasce, que já tem condição de falar, de entender, até 7 anos. Como é que é essa fé? É aquela que a gente explica para a criança, baseado no conceito de Erickson, de confiança, que a criança confia no pai, na mãe. A gente explica para a criança também que existe uma força. Além do papai, além da mamãe, a gente tem que acreditar que Papai do Céu cuida da gente. É uma força. E aí a criança, pensa gente, a criança ainda não tem pensamento abstrato. Lembra que a gente conversou sobre isso? Ela não consegue entender, mas a criança é muito fantasiosa. E é por causa dessa capacidade de fantasiar, dessa capacidade projetiva, é que a criança tem fé. Então, a fé de uma criança, ela é ensinada que existe Deus, que existe céu, que existe o mal, que existe inferno. Quando as crianças aprendem as historinhas, né? Aprendem os nomes, os grandes nomes de profetas, em nome de Jesus, e essas histórias bíblicas. Eu estou falando da fé que eu conheço, mas da fé cristã. Mas existem outros tipos de religião, né? Então, cada pessoa que é de outra religião vai ensinar os seus filhos dentro dessa outra religião. Então, eu estou dando um exemplo daquilo que eu conheço, se vocês me permitem. Então, a criança, ela pensa em Deus como alguém que protege, mas, ao mesmo tempo, a criança pensa em Deus como alguém que pune, se não fizer o certo. Tem até uma musiquinha que é Cuidado, olhinho, o que vê. Já viram essa musiquinha? Cuidado, boquinha, o que fala. Aí fala assim, ó, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha. Eu fico pensando, a criança que tem o pensamento concreto, ela olha para cima e ela deve ver um olho desse tamanho, que é o olho de Deus olhando para ela, né? E mais, ela deve pensar assim, gente, como que ele vê através da parede? Como que ele vê através do telhado, né? Mas a criança tem medo. Então, olha só, a fé infantil, a fé projetiva, que vai até 7 anos, é o tipo de fé ensinada. A criança ela não desenvolve sozinha, ela é ensinada e ela funciona em termos de proteção, mas também em termos de punição. Então, Deus, a figura forte, a figura de influência maior espiritual para a criança, ela é no sentido de
proteção, e se ela fizer o que é errado, punição. Certo? Então, esse é o primeiro estágio. Gente, tem muito adulto que não passa desse estágio, acredita? Tem adulto que ainda vive nesse estágio. É uma fé infantil, é uma fé no sentido de que a pessoa tem medo do inferno, por isso que ela obedece os conceitos bíblicos, porque ela tem medo do inferno. Não está errado, não. Tá tudo bem, mas a gente tem que ter algumas condutas não por causa do medo, e sim por causa de consciência, de raciocínio. Mas tem gente que não passa desse tipo de fé, né? A gente percebe que é uma fé bem infantilizada. Quantos minutos eu tenho? 4. Acho que dá para a gente falar do segundo estágio. Professora, Oi. na minha vida como padre, eu percebo que a maioria das pessoas não passa dessa fase, Sim. né? Então, a relação delas de fé com Deus sempre fica nesse estágio. É verdade, Vônei, é verdade. Eu percebo gente assim, com essa fé. Às vezes, pessoas idosas, que já tiveram muita experiência, que a gente espera que tenha sabedoria, né? Que talvez não tenha conhecimento, às vezes não sabe ler, mas as pessoas idosas, elas têm sabedoria, elas sabem ensinar muita coisa pela sua vivência. Mas, infelizmente, a fé é uma fé bem infantilizada, com aquele medo, né? Do mal, ou com aquele medo da punição divina. Então, infelizmente, tem pessoas que têm esse tipo de fé ainda. E a fé se desenvolve, algumas pessoas desenvolvem, tem algumas que se estacionam mesmo, mas tem algumas pessoas que conseguem desenvolver. O estágio número 2, que a gente espera que vá dos 7 anos aos 12 anos de idade, ela é chamada de fé mítica literal. Por que ela tem esse nome? Oi, Roberto. Você estava falando aí, dando o exemplo a partir da sua fé, né? Mas nós temos, por exemplo, a religião espírita, por exemplo, é uma terceira fonte grande no Brasil, né? Sim. Quando você olha assim no cômputo geral, você parece que, quando vem em porcentagem, ela é pequena, mas nós temos hoje um número muito grande. Então, pessoas hoje, inclusive, mas uma parte dos nossos clientes futuro virão dessa orientação e de outras também que têm crescido. Sim. E mesmo uma cristã, dividida principalmente pela católica e evangélica no Brasil, tem um número muito grande de crianças, desses adultos, que nós estamos falando dessa faixa etária, que não praticaram. E eles vão chegar até os nossos consultórios com uma construção de fé um pouco diferente, né? Sim, por isso que eu falo que às vezes tem adulto que tem essa fé. Eu percebo talvez quando há um novo convertido, né? Uma pessoa que não foi criada na igreja, ela não conhece a Bíblia. O pouco que ela conhece, quando ela vai contar da experiência dela, fica parecendo uma criança. Ela está conhecendo a historinha bíblica pela primeira vez, o primeiro contato que ela tem. Então, é por isso que o novo convertido, realmente, a pessoa que está nova naquela religião, ela realmente tem uma fé muito similar a uma fé infantil. É muito parecida. Pessoal, vamos terminar esse link aqui, que faltam poucos segundos, e a gente volta no mesmo link, tá bom?